O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Autoridade é totalmente diferente de autoritarismo. Nosso Senhor disse em Mateus 28, 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem poder sobre a natureza, tem poder sobre a igreja, tem poder sobre os demônios. Os anjos servem a Cristo e estão a serviço também, dos cristãos. Nossa luta não é contra homens de carne e sangue, Efésios 6,10, mas contra os principados e potestades, os príncipes deste mundo tenebroso, das forças espirituais do mal espalhada nos ares. Sempre a igreja travou uma batalha frontal contra os anjos decaídos, os demônios. E a maldade da terra, ela é uma soma de infidelidade dos homens maus com os demônios. Mas a igreja também, ela é tentada pelos inimigos externos e internos e quer nos destruir. Quem que são os inimigos externos? O demônio e o mundo. Quem que é o inimigo interno? A concupiscência, a nossa fraqueza. Por isso que as três grandes lutas da igreja será sempre contra o mundo, o demônio e a fraqueza da concupiscência. Mas toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Como que a gente vai vencer nesta batalha espiritual? Nós vamos vencer como Santo Irineu venceu. Santo Irineu é um grande vencedor. Quia vítima, né? Vencedor porque foi vencido. Victor quia víctima, foi vencedor porque foi vencido. Santo Agostinho diz isso de Nosso Senhor, que ele foi vencedor porque foi vencido. Victor quia víctima, vencedor porque vencido. Santo Irineu foi vencido por Deus. Deus agiu no coração dele no momento que a igreja mais precisava. Santo Irineu, ele foi sagrado bispo por São Policarpo. São Policarpo conviveu com São João Evangelista. São João Evangelista tomou refeição com São Policarpo, conversou com São Policarpo, escreveu junto com São Policarpo, mostrou para ele o que Jesus fez, conversou de viva voz, abraçou, impôs as suas mãos sobre a vida de São Policarpo e o constituiu apóstolo, bispo, sucessor dos apóstolos. Isso é extraordinário.
É o poder da sucessão apostólica que só a Igreja Católica possui. E por sua vez, Irineu, que significa paz, né? Irene, em grego, significa paz. Irineu, pacificador. Ele vai ser ordenado bispo por São Policarpo, que foi ordenado bispo por São João Evangelista. Olha a força da sucessão apostólica, olha a autoridade da Santa Igreja Católica. É essa autoridade que os demônios tremem. É essa autoridade que o poder dos infernos não prevalecerão. É essa autoridade que tem poder de transformar o mundo, mesmo que seja no momento da maior fragilidade. Qual que é a maior fragilidade de um homem de Deus, de um bispo de Deus, de um santo mártir? É o seu martírio. É quando ele derrama o sangue ali naquela fragilidade, naquela passividade, como nosso Senhor Jesus Cristo, cordeiro manso, silencioso, sem abrir a boca, parece que está sendo vencido, parece que está sendo conduzido à sua derrota, ao seu fracasso, ao seu fim. É naquela submissão à santíssima vontade de Deus, no momento derradeiro, que o mártir é vencido por Deus e vence o mundo. Santo Tomás de Aquino diz que o mártir é aquele que vence o mundo. A Virgem, os consagrados, é aqueles que vencem a carne. E os doutores da igreja são aqueles que vencem o demônio. Os doutores da igreja são aqueles que vão cegar a mentira de Satanás pela sua doutrina, pela sua sabedoria, porque eles são possuídos pelo Espírito Santo. Santo Irineu não é doutor da igreja, mas foi um grande apologeta. Ele defendeu a igreja contra a heresia do gnosticismo, que na verdade é uma mistura de heresias e que sagra nos dias de hoje. Ela está mais viva do que nunca. Santo Irineu vai defender a unidade da igreja na França, vai defender a unidade da data da Páscoa, tão importante para o cristianismo. E quando o bispo de Lyon falece, ele é eleito bispo, e ali ele vai escrever o Adversus Hereses, contra os hereges. Ele vai escrever a sua obra, mostrando a importância que nós precisamos partir sempre da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério. Ele vai ser martirizado debaixo do imperador Severo, e ali ele vai glorificar a Santa Igreja Católica, vai glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Irineu, o pacificador, é o que nós precisamos nos dias de hoje. Nós precisamos de bispos, sacerdotes, cristãos que sabem o seu papel, sabem a autoridade que nós temos em nós. A autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo é pecado, é prepotência, é desequilíbrio. A autoridade é você se deixar ser, se deixar conduzir como um instrumento de Deus. E como nós precisamos de instrumentos de Deus nestes tempos de confusão. Vocês estão percebendo que a batalha espiritual está cada vez maior. Vocês estão percebendo que as coisas não estão fáceis. Mas aí é onde que nós temos que controlar cada vez mais as nossas emoções e agir pela razão. E qual que é a razão objetiva das coisas? A razão é que Deus me ama. É isso que você tem que colocar no teu coração. Deus me ama. Eu fui feito para a eternidade. Eu fui feito para a glória. É aqui que a tua inteligência precisa penetrar. Agora, se a tua inteligência esquece da profundidade da tua vida, do teu mistério, da tua história, da tua predestinação divina, e se você começa a entrar num emaranhado de coisas materiais, aí o demônio começa a vencer a nossa vida. Por que a gente tem necessidade de ir na missa todos os dias? É uma necessidade, porque ali o padre vai fazer uma meditação. Aquela meditação é como esse sol que nasce no horizonte, ilumina a tua inteligência e acontece algo muito claro dentro de você.
nossa, eu tenho valor, Deus me ama, Deus me elegeu, Deus me sustenta, a providência é muito maior, não tenhas medo. Isso fica claro na tua inteligência, e a concupiscência, as emoções, elas vão embora. E aí o demônio não tem portas para te tentar. Por quê? Porque você está iluminado por Cristo. Por que às vezes a vida da gente vai se tornando uma grande batalha espiritual e parece que a gente está perdendo? Pode ver que todas as vezes que estamos envolvidos por grandes lutas interiores, na maioria das vezes a culpa é porque nós deixamos a porta aberta. Onde que essa porta fica aberta? Preocupações terrenas, preocupações exageradas. Quando nós estamos com o nosso coração voltado mais para o material, para a família, para coisas do dia a dia, para desejos, para projetos, sonhos, coisas boas, coisas lícitas, mas que vão tomando o lugar de Deus dentro de nós. Aí nós perdemos a autoridade de ser católico, perdemos a autoridade de ser padre, perdemos a autoridade de ser bispo, porque estamos voltados às coisas terrenas. Quando Jesus enviou os apóstolos em missão, os discípulos, Lucas capítulo 10, eles voltaram alegres porque os demônios eram-lhes sujeitos, eles tinham poder sobre os demônios. Aí Jesus disse: não alegrai-vos, porque os demônios lhes estão sujeitos. Alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no reino dos céus. Porque eu dei poder a vós de pisar sobre cobras e escorpiões, sobre serpentes e escorpiões. E é isso que a igreja primitiva sempre fazia. Ela tinha um poder muito grande contra os demônios, porque meditava na palavra de Cristo e protegia os cristãos, os bispos, sacerdotes, os diáconos, protegia os cristãos do paganismo que circundava através de uma autoridade apostólica sobre os espíritos malignos. Hoje, infelizmente, é o contrário. Parece que quem tem medo do demônio somos nós. Mas não podemos temer o demônio, temos que temer a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 6. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. São João da Cruz diz que a alma unida a Deus, o demônio a teme como o próprio Deus. E essa autoridade que tinha São Pedro, São Paulo, São Tiago, São João, São Policarpo, Santo Irineu, e eles todos os bispos, todos os grandes santos da igreja, eles eram exorcistas por si mesmos, porque eles sabiam que eles não estavam lutando contra situações puramente humanas. Atrás desta indústria de matar crianças, ali está o maligno. Atrás de uma ideologia nefasta, ali está o maligno. Atrás das guerras, ali está o maligno. Nossa Senhora aparece em Medjugorje dizendo que Satanás está furioso, que ele quer destruir os casamentos, que ele quer destruir as famílias, que ele quer perverter os jovens, que ele quer machucar as pessoas, destruir, pisar na sexualidade do ser humano. E sobretudo, o inimigo tem uma fúria horrível contra os sacerdotes, contra o mistério da missa, contra a Santíssima Eucaristia. São Pedro, Julião e Mar diz isso: a batalha final será contra a Santa Missa e o sacerdote, abominação da desolação no lugar santo de Deus. O inimigo faz tudo para enfraquecer a missa, afetar a missa, dessacralizar os santos mistérios. E quem que tem que ter essa autoridade apostólica, essa autoridade divina para guardar a Eucaristia, para guardar a idoneidade das famílias? Os sacerdotes. Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Então, meus irmãos, vamos começar daqui para frente
começar a tomar consciência de quem nós somos. Toma consciência de quem és, ó cristão. Toma consciência da tua dignidade, ó sacerdote de Deus, e com humildade, com muita humildade, com muita tranquilidade, com o coração no alto, os pés no chão, vamos colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias da humildade e da disponibilidade para lutarmos esta batalha derradeira, porque Nossa Senhora disse em Fátima que a batalha derradeira seria contra a família e contra os santos mistérios. E não é para a gente ficar com medo, não é para a gente desesperar, não é para a gente achar que o mundo está acabando, não, é só para você constatar na realidade que a situação está difícil, disse a Virgem Maria, em Medjugorje, Rainha da Paz. Irineu significa aquele que quer a paz. Nossa Senhora está do nosso lado, está à nossa frente, os santos estão por nós. Agora, se a gente continuar do mesmo jeitinho, caríssimos, não sei se vai aguentar, não, né? A mente não aguenta viver de coisas materiais, a mente não aguenta viver de preocupações excessivas, a mente não aguenta a gente querer controlar todas as situações, porque os filhos vão crescendo, as situações da igreja vão aparecendo, e a gente não tem poder sobre as coisas, e quando sai do nosso controle, aí também acontece toda uma desinstabilidade interior. É aí que o inimigo começa a entrar na nossa vida. Então vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que isso não aconteça, porque toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E Jesus enviou os apóstolos com o poder de expulsar os demônios, curar as enfermidades, ensinar, batizar, transformar. Agora, se um soldado vai para a batalha e deixa todas as armas dele lá no quartinho, né, na despensa, e ele vai sozinho para a batalha, ele vai ser derrotado indubitavelmente. São Paulo também diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4: não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações inteiras. Nós temos que usar essas armas. Padre, seja específico, quais são essas armas? A Igreja Católica Apostólica Romana, a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, de forma serena, profunda, teológica, bíblica, exegética, de forma lúcida, precisa voltar a dar valor ao ministério do exorcismo. As dioceses precisam ter exorcistas nomeados, pessoas que consigam fazer uma síntese do humano e do divino, do céu e da terra, do sacramento e da realidade. Precisa, essa é a necessidade do povo de Deus, porque o povo padece, e o inimigo não tira férias, nunca tirou, nunca vai tirar. Mas nós temos armas potentíssimas que Jesus deu à igreja, estão todas na despensa. Então vamos pedir a Santo Irineu de Leão, um grande santo, um grande apologeta, um homem de paz, um bispo, um pacificador, um homem do Espírito Santo, conheceu São Policarpo. São Policarpo era filho espiritual de São João Evangelista. Jesus está vivo, Nossa Senhora está viva, Nossa Senhora não morreu é a sua ideia maluca, herética, que Nossa Senhora está morta. Nossa Senhora está viva, e aparece sim, aonde Deus permite que ela apareça, para conduzir a igreja, para conduzir os filhos de Deus, porque quando a gente enfraquece, a mãe está ali para cuidar da gente, né? Não é assim? Pelo menos a minha mãe e minha avó era assim. Se a gente ficasse doente, enfraquecia, estava ali borocochô,
perdia ali a noção das coisas, a mãe estava ali para ajudar, para socorrer. Ontem nós celebramos Nossa Senhora do perpétuo socorro. Por que Nossa Senhora aparece tanto na face da terra? Para socorrer. Não apareceria se não precisasse. Por que ela não apareceu no primeiro milênio? Não precisava, os apóstolos estavam imbuídos da sua missão. Mas quando os apóstolos esquecem da sua missão, começam a olhar mais para aquilo que é terreno do que o que é divino, começam a olhar mais as coisas materiais do que o coração do ser humano, aí Nossa Senhora precisa recordar para nós o beabá da fé e nos proteger nesta batalha espiritual. Vamos refletir, vamos meditar, vamos acalmar o coração, voltar às Escrituras. Quando o padre diz que é para deixar o celular um pouquinho de lado, não é para você jogar o celular fora e deixar de usar o celular, não é nada disso, é para você voltar para coisas mais importantes. E não vamos ser pilhados e conduzidos por essa agitação do mundo, não. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. E as duas maiores armas nós já temos, que é a cruz de Cristo e a graça de Cristo. A cruz é como se fosse o carro, e a oração é como se fosse a gasolina, né? Ninguém viaja sem carro e gasolina. Procura fazer uma viagem de 1.700 quilômetros a pé, você não vai aguentar não. Então a gente prefere usar o carro. O carro da nossa vida é o sofrimento, e a gasolina é a oração, com o carro do sofrimento. E olha que tem uns carros bonitos hoje em dia, né? Os carros importados, acho que o meu do meu carro deve ter um 4.1, porque vai ter sofrimento para lá, rapaz. Nossa, só que a gente não usa, né? A gente reclama. Um carro, acho que o meu carro é um carro importado, mas põe uma gasolina aditivada, uma boa meditação, boa Santa Missa, boa comunhão eucarística, ação de graça, e aí nós vamos para o Porto Seguro. Onde que é o Porto Seguro? É na Bahia? Não, é no céu, no céu. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E essa autoridade está com a igreja, e ela precisa tomar conta disso, antes que seja tarde demais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.